Muito bom dia a todos. Francisco, Paulo. Bom, em primeiro lugar, 14 edições do VCIT, não só penso que são de louvar e de dar os parabéns, e acho que apesar de tudo, e apesar de algumas dificuldades, acho que estamos todos conscientes de que tem havido, até muito por este tipo de intervenção, tem havido uma evolução muito significativa do ponto de vista desta leitura do ecossistema empreendedor, mas 14 edições do VCIT são também uma promessa de uma continuação em anos futuros que eu penso que seja de facto importante de conseguir assegurar. O Francisco pediu-me de facto para falar um bocadinho sobre o Portugal 2020, que era aquilo que eu estava a chamar, tornou-se um bocadinho o Dom Sebastião do financiamento em Portugal, mais porque nunca mais está cá fora do que propriamente por aquilo que seja de facto o potencial de financiamento que possa trazer. Eu, tentando falar sobre Portugal 2020, e porque tenho pouco tempo, enfim, estamos numa sessão de abertura e não propriamente num painel em que eu vá falar aqui muito profundamente sobre Portugal 2020, queria fazer esta abordagem, até porque serei frequentemente interrompido por ataques de tosse, e, portanto, isso significa que demora sempre mais uns minutos. Não consigo evitar, infelizmente. Posso, no entanto, dizer que é alergia, mas estou esperançado que não seja o Portugal 2020. Queria tentar abordar isto um bocadinho olhando para aquilo que é o histórico que nós temos tido do passado e daquilo que pode ser, de facto, o potencial de financiamento ou a forma como nós devemos olhar para o financiamento no âmbito de Portugal 2020, sem estar agora aqui a tentar detalhar quais são as várias tipologias de financiamento dentro do Portugal 2020. Se nós olharmos, eu costumo utilizar muito este referencial, se nós olharmos para o atual quadro, portanto, para aquele que está neste momento ainda em execução, cuja execução termina em meados de 2015, se nós olharmos única e exclusivamente, e aqui vou utilizar apenas a experiência do IAPMEI, vou utilizar única e exclusivamente a experiência do IAPMEI, se olharmos única e exclusivamente para aquilo que foram financiamentos dirigidos exclusivamente à inovação, investigação, desenvolvimento e inovação, nós temos sob carteira, já depois de eliminado, já o podemos fazer nesta altura, já depois de eliminado tudo aquilo que diz respeito a projetos que não vão ser executados ou projetos que de facto têm taxas de execução inferiores a 100%, o que é relativamente normal. Nós temos qualquer coisa como 4,7 mil milhões de euros de investimento, 2,2 milhões de euros de incentivo atribuído a esse investimento. Se nós olharmos para as características destes projetos, e daí, inovação tecnológica representa qualquer coisa como 70% do investimento. Mas é bom assinalar que neste conjunto de projetos, o número de projetos em que a estratégia de investimento em inovação passa exclusivamente por tecnologia é aproximadamente zero. Ou seja, não há abordagem nenhuma em termos de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação em que, por um lado, a inovação tecnológica esteja excluída e, por outro lado, em que essa estratégia de inovação passe exclusivamente por tecnologia. Isto é, há uma abordagem muito significativa por parte das empresas à diferenciação ao nível do mercado, e é neste sentido que nós nos devemos focar em termos de financiamento, é nesse sentido que nós devemos desenvolver as ações de capacitação. Se nós olharmos para 2013, nós financiámos ou injetámos na economia qualquer coisa como 250 milhões de euros, neste momento andaremos à volta de 300 milhões de euros. Estes são os números que normalmente são apresentados, mas o que interessa, de facto, não é olhar para este volume de financiamento, mas sim para aquilo que tem a ver com o efeito deste financiamento. E se nós olharmos para o aumento das exportações, decorrente dos apoios aos projetos de capacitação competitiva, essencialmente de PMEs, inovação, IDT e alguma área de qualificação, nós estamos a falar já com alguma cautela, portanto, já excluindo aqui algumas perspectivas de insucesso, algum downsizing de algumas expectativas de impacto. Nós estamos a falar do impacto da ordem dos 6 mil milhões de euros de exportação. Isto significa que capacitação, conhecimento de mercado, a orientação clara para o mercado são particularmente importantes
na fixação dos apoios no âmbito dos sistemas de incentivos. E, se olharmos em complemento a estes dados, se olharmos para o facto de que Portugal continua a ser dos países que mais investe e mais tem crescido em termos de investimento em investigação e desenvolvimento e inovação de natureza privada, e sendo obviamente verdade que esse investimento tem tido um impacto muito significativo na capacidade concorrencial das empresas, ao contrário do que muitas vezes se diz, e boa parte daquilo que tem sido o crescimento de exportações nos últimos anos tem muito a ver com isto, mas o que é certo é que torna-se absolutamente indispensável melhorar a taxa de penetração de IDI no mercado. E isso significa que continua a ser absolutamente indispensável trabalhar a relação empresas, centros de conhecimento. Desse ponto de vista, desenvolvimento de projetos em copromoção, que muito se tem falado, sim, é uma das áreas a trabalhar, mas a subcontratação continua a ser particularmente válida como uma forma de relação, especialmente numa situação complicada de financiamento dos próprios centros de conhecimento. Focalização de prioridades no mercado, desenvolvimento de economias de aglomeração, redes clusters, redes colaborativas clusters, a aposta muito clara no time to market. Essa é uma das razões pelas quais uma parte significativa do investimento em investigação e desenvolvimento depois não chega ao mercado, e muitas vezes isso tem a ver também com problemas de financiamento. Comercialização do ID. Uma das áreas que nós não temos trabalhado tem sido claramente esta da comercialização do ID, de levar protótipos pré-séries ao mercado. As linhas de crédito têm sido um apoio significativo nesta matéria, mas não há dúvida nenhuma que a aposta no empreendedorismo qualificado é, de facto, uma das formas de alargar a base de empresas que, de facto, consegue chegar ao mercado com elevada capacidade competitiva. E, portanto, estas são... eu tentei correr esta, de uma forma muito rápida, tentei correr isto que decorre um bocadinho da experiência daquilo que foi o quadro passado, para dizer que nós, no âmbito do Portugal PIN 2020, vamos nos focar muito, muito, muito significativamente, precisamente nos resultados, na capacidade de abordagem em mercados externos e, portanto, desse ponto de vista no transacionável, e muito, muito, muito naquilo que diz respeito ao apoio à inovação, com a noção, e essa é a nossa preocupação, que a inovação deve ser perspectivada do ponto de vista do mercado, isto é, do ponto de vista da diferenciação junto do mercado e não exclusivamente, como por vezes tem tentado ser forçado, inclusivamente em algumas negociações com a própria Comissão Europeia, não exclusivamente, insisto, numa focalização excessiva do ponto de vista da inovação de natureza tecnológica. No âmbito do Portugal 2020, e esta é, se calhar, a área que mais interessa para esta discussão aqui, no âmbito do Portugal 2020, dos objetivos o objetivo 3, que aparece no âmbito do Portugal 2020, é o do reforço da competitividade das PMEs. E aí está aqui uma declinação dos vários objetivos temáticos que aí estão incluídos: promover um empreendedorismo qualificado e criativo enquanto potencial de inovação, reforçar a capacitação empresarial, reforçar a capacitação empresarial para a internacionalização, para a competitividade e alargamento das capacidades de desenvolvimento de produtos e serviços, e melhorar as condições de financiamento das empresas para a inovação. E aqui estão inseridos tudo o que diz respeito àquilo que tradicionalmente se chamou a engenharia financeira, e onde, portanto, estão tudo o que diz respeito a financiamentos dirigidos quer para a área de venture, quer para a área de instrumentos, por exemplo, de cofinanciamento para business angels. Mas têm que estar aqui também inseridos toda a tipologia de instrumentos, não apenas dirigidos a venture, mas também de um ponto de vista de uma preocupação grande com a capitalização em instrumentos dirigidos para, esta é uma preocupação grande que nós temos, para aquilo que nós chamamos a capitalização das empresas, que em boa parte terá que se fazer através de instrumentos daquilo que comumente se chama quase capital. Estamos a falar aqui de instrumentos como mezzanine ou dívida subordinada, que são áreas
de desenvolvimento obrigatório neste próximo período. Em paralelo ao Portugal 2020, nós não podemos deixar de olhar também aqui para outros instrumentos que estão a ser colocados no terreno e que permitem fazer aqui algum exercício de complementaridade, nomeadamente os benefícios fiscais, para os quais, no entanto, eu gostava, sem entrar em grande detalhe, de vos alertar para que, quando nós olhamos para o Portugal 2020, boa parte dos financiamentos às empresas são dados ao abrigo das chamadas regras dos auxílios de Estado e, portanto, estão sujeitos a taxas e limitações decorrentes dos próprios auxílios de Estado. Isso significa automaticamente que, quando nós olhamos para o território, nós vamos ter aquilo que se convencionou chamar os máximos de auxílios regionais distribuídos pelas várias regiões. E parte dos instrumentos complementares ao Portugal 2020, dos quais os benefícios fiscais são um exemplo, parte destes instrumentos, como ali diz, são também eles de instrumentos de finalidade regional, ou seja, isto para dizer que os benefícios fiscais de natureza constatual ou o regime fiscal de apoio ao investimento são instrumentos que acumulam com os outros tipos de apoio para os ditos máximos regionais. O mesmo já não acontece com o regime de dedução por lucros retidos e investidos ou com o CIFID. Mas, portanto, voltando aqui atrás, vale a pena termos a noção de que o apoio, nomeadamente ao empreendedorismo, de que o apoio, como diz o Francisco, e bem, ao ecossistema empreendedor, se faz através de um conjunto alargado de instrumentos, esses que não são, todos eles, já todos o sabemos, de natureza exclusivamente financeira. Um tema que muito tem sido discutido, aliás, tem a ver com o apoio à profissionalização dos business angels, mas eu conseguiria citar aqui inúmeros exemplos, desde a área do apoio à mentoria, exercícios de mentoria e de assistência técnica, acompanhamento de projetos em fase de arranque, para não dizer de pré-arranque. E, portanto, isto significa que o apoio ao empreendedorismo não se concentra numa única entidade, não se concentra numa única tipologia de apoios. E, desse ponto de vista, eu gostava de reafirmar aquilo que o Francisco há pouco esteve a dizer, que é, nós temos que aproveitar aquilo que é, até do ponto de vista deste exercício de lançamento do Portugal 2020, do ponto de vista do lançamento da chamada Instituição Financeira para o Desenvolvimento, temos que aproveitar este momento, precisamente, para ter uma reflexão grande e profunda sobre a forma de olhar para os vários instrumentos, para as várias entidades que participam neste exercício de financiamento e olhar para isto de um ponto de vista estratégico como algo que pode ser trabalhado como complementar, isto é, conseguir olhar aqui para uma efetiva cadeia de valor, que é do ponto de vista dos instrumentos financeiros, business angels, ventures, dívida, incentivos, iniciativas complementares de apoio. O passaporte para o empreendedorismo é um instrumento que nós valorizamos particularmente. Na área dos instrumentos que são desenvolvidos pelo IFP, benefícios fiscais, garantia mútua, a forma como a garantia mútua vem apoiar um conjunto destes instrumentos, mas também do ponto de vista de instrumentos não exclusivamente financeiros, concursos de ideia, incubação, mentoria, suporte à promoção do empreendedorismo, as ações na área do ensino e da educação, são tudo áreas que nós temos que saber olhar de um ponto de vista de cadeia de valor, como dizia o Francisco, para conseguirmos garantir o day after. Como é que nós, de facto, conseguimos gerir isto de uma forma razoavelmente integrada. Mas, enfim, isto é uma espécie de declaração de intenções. A linha de co-investimento dos Business Angel foi, de facto, uma experiência de sucesso. E vale a pena dizer isto, porque aquilo que nós tivemos com a linha de co-investimento para Business Angels foi, se quiserem chamar-lhe, uma espécie de uma experiência piloto. E, portanto, desse ponto de vista, embora os números sejam relativamente pequenos, vale a pena, pequenos, mas, enfim, eu penso que já significativos, mas pequenos do ponto de vista do lançamento da experiência, acho que é algo que está muito bem alinhado com as prioridades de política pública e que vale a pena manter e desenvolver para o futuro. E depois, e com isto eu termino, vale a pena aproveitar também todo este... vale a pena aproveitar o lançamento destas iniciativas, vale a pena
testar este momento do tempo para também aqui, e em complementaridade a este conjunto de instrumentos, equacionar um tema que para nós é particularmente caro e que eu acho que nos deve preocupar a todos, em termos de política pública e em termos de oportunidade de investimento, e que é o tema da segunda oportunidade. E eu costumo muito dizer, enfim, isto vale para esse tema, vale genericamente para aquilo que é o desenvolvimento do tema do ecossistema empreendedor, que nós de facto temos que manter aqui uma insistência grande, mas também neste tema, mas também uma adaptação do ponto de vista cultural e do ponto de vista da forma como abordamos o risco das iniciativas. Basicamente, eu gosto muito desta expressão, que é: o sucesso é andar de falhança em falhanço, mas sempre mantendo o mesmo entusiasmo. Muito obrigado.